Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de fevereiro de 2018. Quem foi Giordano Bruno, o místico visionário queimado na fogueira há 418 anos? Há 418 anos, em 17 de fevereiro de 1600, uma quinta-feira ensolarada, Roma presenciou um espetáculo dantesco. Centenas de pessoas lotaram o Campo dei Fiori, Campo das Flores, uma praça no centro da cidade, para assistir à morte na fogueira de Giordano Bruno, por ordem da Santa Inquisição. O padre, filósofo, místico, poeta, autor de peças de teatro, nascido Filippo Bruno em 1548 em Nola, no Reino de Nápoles, pagava com a vida pela ousadia de ter desafiado a Igreja e discordado das ideias então vigentes, entre as quais a de que a Terra era o centro do universo. A sentença havia sido proferida 8 dias antes pelo Papa Clemente VIII, depois de 7 anos de julgamento, durante os quais Bruno negou-se diversas vezes a renunciar às suas ideias e arrepender-se. Fez mais. Conta-se que, enquanto ardia na fogueira, ainda teve forças para virar o rosto a um crucifixo que alguém lhe havia mostrado. No livro As 7 Maiores Descobertas Científicas da História, os irmãos David Elliott e Arnold Brody contam que a história desse desfecho trágico, mas mais ou menos previsível para a época, começou a ser escrita em 1575, quando Bruno leu textos proibidos do filósofo holandês Desidério Erasmo 1466-1536. O que lhe valeu o primeiro processo de excomunhão. É provável, dizem, que o temperamento inquieto e contestador de Giordano Bruno tivesse levado por si só à fogueira, mas ter lido Erasmo ajudou a marcá-lo como herege. Na verdade, desde cedo ele mostrou tendências heterodoxas. Ainda noviço, ele atraiu atenção pela originalidade de seus pontos de vista e por suas exposições críticas das doutrinas teológicas então aceitas. Vida religiosa e conturbada assim, não é de estranhar que tenha chamado a atenção da Inquisição desde que começou a se tornar conhecido. Apesar de Bruno, que trocou o nome Filippo por Giordano aos 15 anos, quando entrou para a ordem dominicana, ter sempre estado ligado à religião, nunca foi aceito pelos religiosos. Em 1575, 3 anos depois de ter sido ordenado padre, o futuro condenado conclui o curso de teologia no convento dominicano de São Dominica de Maggiore, em Nápoles, o mesmo em que havia estudado e lecionado Santo Tomás de Aquino. Foi o início do seu calvário. Em fevereiro de 1576, ainda em Nápoles, aos 28 anos, Bruno viu-se obrigado a se transferir para Roma para escapar das acusações de heresia. Mas uma vez lá, no convento de Minerva, ele não alterou sua maneira de ser, e após alguns meses fugiu e abandonou o hábito dominicano. Foi o suficiente para ser sido enquadrado em um segundo processo de excomunhão. Em abril do mesmo ano, teve de fugir para Genebra, na Suíça, onde se converteu ao calvinismo. Foi uma experiência efêmera. Por ter escrito um artigo no qual criticava um professor calvinista, acabou preso e excluído dessa religião. Entre 1580 e 1585, Giordano Bruno pôde, enfim, desfrutar de um breve interregno de paz. Deu aulas em Paris, Londres e na Universidade de Oxford e celebrizou-se como autor de obras teológicas.
Foi nessa época também que se evidenciaram suas ideias científicas, tendo ele escrito vários textos sobre a teoria de Copérnico, mais tarde abraçada por Galileu Galilei, que também esteve na mira incendiária da Inquisição, sobre o sistema solar, e apresentou a hipótese de que o universo era infinito. Segundo o professor Rodolfo Langui, do Departamento de Física do campus de Bauru da Universidade Estadual Paulista Unesp, Bruno conhecia e apoiava a teoria de Copérnico, o heliocentrismo, que dizia ser o Sol o centro do universo. Mas foi além. Ele pregava que o universo era infinito, sem centro, e repleto de mundos habitados, como o nosso, explica Langui, que desenvolve pesquisas, projetos e publicações na área de educação em astronomia. No entanto, Mocenigo traiu Bruno, entregando-o à Inquisição veneziana. Mas por que Giordano Bruno incomodava tanto a Igreja? Suas ideias tiveram importância política, pois na luta entre a Igreja conservadora dona do poder e a burguesia revolucionária classe em ascensão ele optou pela revolução, responde Daminelli. Essa foi a principal motivação para a Igreja assassiná-lo. Note que ela reabilitou Galileu, mas nunca cogitou de fazer o mesmo com Giordano Bruno, pois a luta dele era eminentemente política, no sentido de visão do mundo. Segundo o astrofísico Daniel Brito de Freitas, da Universidade Federal do Ceará UFSC, o principal motivo do incômodo que Bruno causava à Igreja é que ele defendia que o Deus definido pelo cristianismo era limitado e, acima de tudo, não incorporava a ideia da infinitude dos mundos. Ele sugeriu abandonar as Sagradas Escrituras e reescrever Deus, levando em conta a existência de outros mundos e outras formas de vida pensante, explica. Para a Igreja, esse era um ato de blasfêmia do mais alto grau na escala de heresia. Esse foi o motivo pelo qual a Igreja Católica perseguiu e condenou Giordano Bruno à fogueira da Santa Inquisição. Desta forma, a visão de Giordano Bruno vai muito além de sua época, para tempos em que ainda não entramos, mas estamos no limiar. Carlos Bernardo Loureiro, em artigo para a revista Reformador de novembro de 1983, afirma que era a extraordinária e estarrecedora percepção de Giordano Bruno. A sua cosmologia, embora baseada na intuição, ultrapassa os limites de seu tempo e ilumina áreas de experimentação desenvolvidas pela ciência moderna, através de avançada tecnologia proclama o valor permanente das leis naturais, prega a liberdade própria da ciência, defende a teoria do universo infinito, defende a teoria de uma transmutação contínua dos corpos em outros corpos, admite que o universo não é divisível até o infinito, crê na pluralidade dos mundos e numa infinidade de planetas iguais ao nosso. Contestava, sempre com veemência, a escolástica aristotélica. Não foi sem razão que Hegel escreveu o vulgar, o pequeno, o finito, não lhe convinham, ele se lançou à ideia sublime de uma substância universal. Ele disse o seguinte na obra acerca do infinito, do universo e dos mundos: que haja nesse espaço inúmeros corpos como nossa Terra e outras terras, nosso Sol e outros sóis, todos os quais executam revoluções nesse espaço infinito. Além disso, ele também afirmava, por exemplo, que, além de Saturno, o planeta mais distante do Sol conhecido até então, havia outros planetas que giravam ao redor da estrela. Isso foi confirmado com as descobertas dos planetas Urano, em 1781, por William Herschel, Netuno, em 1846, por Johann Galli, e Plutão, em 1930, por Percival Lowell. Em 1591, cometeu aquele que seria, certamente, seu maior erro.
15 anos depois de deixar sua terra natal, resolveu retornar à Itália a convite de um nobre veneziano, Giovanni Mocenigo, que o alojou em sua casa em troca de aulas de memorização, outra especialidade dele. Giordano Bruno, segundo observou Paul Henri Michel, não era o que se poderia chamar um espírito enciclopédico, ele era filósofo. As suas posturas diante dos problemas que se lhe apresentavam seriam analisadas à luz de suas próprias concepções filosóficas. Despreza o acessório e enfatiza o acesso do espírito ao essencial. Pretendia, parece-nos, decifrar os grandes enigmas da existência, e não apenas especular. Tudo isso levava, não raramente, a cometer certos excessos nas suas argumentações, conduzindo-as a caminhos duvidosos. Nesses momentos, entretanto, a argúcia do crítico identificaria, por entre as dobras dos erros aparentes, as cintilações de raciocínios perfeitos e poderosa intuição. Giordano Bruno fora um livre pensador, as suas teorias, os seus achados, as suas ideias têm o sinete indelével de sua personalidade. Não se pode afirmar que tivesse sofrido influência deste ou daquele filósofo, embora, a certa altura de sua vida atribulada, achasse tempo para interpretar o pensamento de Raimundo Lulo, filósofo francês 1235-1315, cuja doutrina é aquela de que falaria Descartes no seu discurso do método de um mecanismo de raciocínio lógico fazendo as vezes de juízo ou raciocínio efetivo. Este mecanismo consiste no emprego de 3 quadros, um fundido na divisão lógica de um termo e numeração das diversas espécies de um gênero, outro na compreensão deste termo e numeração dos principais atributos, o terceiro nas qualificações de um ser concreto correspondente aos atributos. As obras de Lulo foram publicadas, em 8 volumes, entre 1721 e 1742. Na manhã fria de 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno caminha, resoluto, para o martírio. Iria ser cremado, vivo, por ordem do Tribunal do Santo Ofício, monstruosa instituição gerada nas entranhas do Vaticano. Que passaria na cabeça daquele livre pensador, no momento em que se dirigia para uma morte certa e terrível? Acreditamos que, no íntimo de sua alma rebelde e talentosa, vibrava uma série de desencontrados sentimentos, a par de uma angustiante pergunta por que, teria sido apenas porque as suas magníficas ideias afrontaram as hipotéticas concepções teológicas. Acreditamos, firmemente, que uma parcela ponderável do drama vivenciado pelo filósofo napolitano deveu-se a circunstâncias de ordem palingenésica. É evidente que não se inclui, nesse contexto, o fatalismo, o olho por olho, mas a repercussão natural de atitudes assumidas em vida ou vidas passada. A importância de Giordano Bruno fica evidenciada no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier do Espírito Humberto de Campo, no capítulo intitulado Kardec e Napoleão, onde o espírito narra uma reunião que aconteceu logo após o 18. Brumário 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se, na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses,
filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomete e Ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que seguiriam, de perto, para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio da Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, S. Luís de França, Vicente de Paulo, Joana de Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Newton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre, e, em plano menos brilhante, encontravam-se, no recinto maravilhoso, trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Louis V, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins, e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas, ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual, para reafirmação de compromissos. À frente, vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam, silenciosas, em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade, na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, posto em zero-se, genuflexo, diante dele.
O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergue-o, de pronto, e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte com a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo, ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens, a ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias, as nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inolvidável assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, chegou de encontro ao peito e acompanhou-o, bondosamente, até religá-lo ao corpo de carne, no próprio leito. Napoleão, mais uma vez vencido pelo seu orgulho e egoísmo, morre exilado na ilha de Santa Helena. De volta à espiritualidade, auxilia Kardec na codificação do Livro dos Espíritos, sendo seu um dos 8 nomes que constam no final dos prolegômenos da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de fevereiro, por Feijão.